Galerinha, vocês ficaram sabendo aí da treta da Marina Rui Barbosa? Eu vim falar sobre isso, meu primeiro vídeo react aqui do canal, mas eu queria falar sobre isso porque assim que eu vi lá na internet, eu confesso que eu não pesquisei muito a fundo, não fui saber, assim, todos os tweets que rolaram da história, porque eu vi mais de um, mas eu fiquei sabendo o suficiente, que aparentemente a Marina Rui Barbosa fez uma reserva aí num hotel através do Booking.com, aquela plataforma, naquele site de hospedagem, que faz a intermediação entre viajantes e hotéis aí do Brasil e do mundo inteiro. Então você vai lá no hotels.com, você escolhe aquela lista de hotéis do lugar que você quer se hospedar, você faz a reserva e o Booking.com ele faz a intermediação dessa transação, né? Ele divulga os hotéis e você pode reservar pelo site. Existem, inclusive, outros sites como esse, né? Hotels.com ou Accor, enfim, vários que fazem esse mesmo tipo de serviço. E aí, então, parece que a Marina Rui Barbosa, ela fez uma reserva através do Booking. Então, 3 dias antes, parece que a reserva foi cancelada e o dinheiro dela não foi estornado. Com os twitters aqui, ó, a Marina falou assim: alguém com contato dos queridos do Booking.com Brasil? E o Booking falando que entrou em contato com ela, se ele precisar de assistência para entrar pelos canais que precisa, né? Respostas de praxe sempre. E a Marina respondendo: já respondi, mas vocês não resolvem nada. Fica bem difícil confiar na plataforma de vocês. Então foi isso. Tá, gente, eu senti a necessidade de fazer esse vídeo porque eu já passei aqui exatamente a mesma coisa que a nossa querida Marina Rui Barbosa. E quando eu passei, eu lembro que a situação foi muito frustrante. Eu imagino que o meu prejuízo tenha sido ainda muito menor que o dela. Meu prejuízo, na verdade, foi bem pouco. O que aconteceu? Quando eu fui pra Natal, eu também fiz a reserva de uma hospedagem através do hotels.com. Foi eu e um grupo de amigos e eu lembro que era acho que só 2 diárias e o valor tinha sido bem pouco. Então tinha sido uns R$450 aí por casal. Inclusive, eu lembro que antes da reserva, a gente acabou tendo alguns probleminhas, porque a reserva ficava sendo cancelado. Só que, enfim, a gente conseguiu efetuar a reserva e quando a gente chegou no hotel, a gente chegou assim de madrugada. E o rapaz da reserva falou que não tinha o nosso nome lá, a gente não tinha uma reserva com eles e que o hotel estava cheio. Então não tinha condições de hospedar a gente. E aí eu mostrei a nossa reserva do hotel, mostrei no site, mostrei ali pelo aplicativo. E mesmo assim o rapaz falou: olha, a gente não tem vaga, a gente não tem essa reserva aqui, então a gente não pode fazer nada por vocês. E aí, meus amigos, eu falei: tá, mas foi creditado do meu cartão de crédito. E aí? Ele falou: não, pode ficar tranquilo que vai ser estornado. Então vocês mandarem mensagem aí pro hotels.com. Beleza, aí a gente saiu de madrugada procurando outro hotel. Foi assim, foi muito chato a situação, a gente tava muito cansado depois de uma viagem longa, e a gente conseguiu se hospedar. Pra vocês terem noção, era pra gente ter feito o check-in 2 horas, a gente acabou entrando no quarto pra dormir 6 horas da manhã, a gente ficou uma noite inteira resolvendo esse auê aí, e beleza, aí no dia seguinte eu entrei em contato com hotels.com, e eles foram e falaram que isso era resolvido direto no hotel. Aí eu, de novo, parei um dos meus passeios e fui lá no hotel resolver isso, e eles foram e falaram: ah, não é aqui com a gente e tal, é com hotels.com. Aí eu fui na viagem, eu falei assim: quer saber? Eu não vou mais pensar sobre isso, eu vou curtir minha viagem e eu resolvo isso depois. E aí, quando eu voltei pra casa, começou a ser a saga. Eu ia no hotels.com, o hotels.com falava que ia entrar em contato com a hospedagem, e aí depois o hotel me disse que a hospedagem não queria fazer devolução do dinheiro, e que não havia nada que eles poderiam fazer. O hotel também, assim, muito não prestativo. Eu vou até colocar aqui qual hotel que eu indico vocês tomarem, assim, precauções mesmo antes de se hospedar, mas não conseguiu me ajudar, então acabou sendo uma burocracia tão grande, e eu, particularmente, eu desisti. Eu não quis aprofundar, não quis ir. Eu poderia, sabe? Poderia ter ido, assim, no Reclame Aqui, no consumidor.gov, podia ter levado até pra pequenas causas. Mas eu achei que o valor tava me frustrando muito mais. E era mais uma lição também, conteúdo pra ensinar pros meus alunos, e deixei pra lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: isso é um risco que você tá correndo e tem meios de você se precaver. Quais são esses meios que agora eu sigo toda vez que eu vou fazer uma reserva? Eu não acho ainda que vale a pena você deixar de se hospedar através desse tipo de plataforma. Só quando você tem um desconto, assim, muito expressivo. Por exemplo, eu me hospedo muito com hotéis da Rediol, que é um site, assim, que eu acho extremamente confiável. Atendimento, assim, excepcional. Então, se tem redes conveniadas ao UOL naquela cidade, é onde eu fico. Agora, se não tem, eu ainda assim me hospedo pelo Booking, me hospedo pelo hotels.com, até porque eu consigo ganhar milhas da Livelo, consigo ganhar milhas de vários programas se eu ainda usar essas plataformas. Mas tem alguns respaldos a mais que você pode ter pra você prevenir essas dores de cabeça de não se hospedar e ainda não conseguir o seu dinheiro de volta, que isso pra mim é um absurdo. Perrengue de hospedagem, de cancelamento de hospedagem já é péssimo. Agora, você não ter seu dinheiro de volta, isso é um roubo, isso é muito injusto, isso não faz sentido. Então, assim, primeira coisa, avaliação do hotel, isso, assim, é excepcional, gente, vocês precisam ter
ver que se o hotel ele é bem avaliado. Perca tempo vendo comentário de pessoas ali no hotel. Isso é muito importante, isso vai te livrar de muitos perrengues. E também verifica a política de pagamento de hospedagem. Algumas dessas hospedagens, o pagamento, eles fazem uma pré-reserva antes, mas o pagamento você faz no dia e lá no hotel. Isso aí te dá um respaldo muito grande em relação ao dinheiro, né? Porque você vai pagar lá só no dia, então é só feito uma pré-reserva. E normalmente hotéis que são assim, lá no Booking ou no hotels.com fica falando assim, não é necessário pré-pagamento, pague só no dia da reserva. Então eu acho que escolher esse tipo de pagamento vai te dar uma segurança e um respaldo a mais, vai te dar uma flexibilidade maior para cancelamento. Então às vezes você paga um pouquinho mais caro, mas você vai ter essa garantia extra de problemas serem mais facilmente resolvidos. Tá, mas e aí? Aconteceu o problema, o que você precisa fazer, que é algo que eu também não fiz, que eu errei nesse quesito, que é coletar evidências. Toda vez que acontecer isso, você precisa coletar evidência. Você tira foto da reserva, tira foto do e-mail, tira print do WhatsApp. Você filma lá o lugar, ó. Tô aqui no hotel, tantas horas da manhã, e não tem lugar pra eu entrar, não cancelaram minha reserva, como foi o meu caso, né? Quando a pessoa não te deixar entrar, anota o nome do funcionário, anota o horário. Funcionário tal disse que não tinha reserva. Isso é o que eu deveria ter feito. Funcionário tal me informou que não havia reserva pra mim. Preferencialmente, se ele puder fazer isso pra você, pode, né? Mas às vezes a pessoa não vai querer fazer isso. Então você coleta, você fotografa, você coleta evidências. Porque depois você evita meio que a burocracia. Você vai só no Reclame Aqui, coloca as evidências e talvez você já procura já um juizado de pequenas causas ou um advogado. Entrega todas as evidências e deixa que isso se resolva por você, sabe? Então, se você tiver o seu respaldo, isso não é problema. Porque se for problema, o prejuízo não vai ser seu. Você vai ter uma dorzinha de cabeça extra, mas não vai ser prejuízo seu, vai ser aí o prejuízo do hotel ou prejuízo da intermediadora, porque Booking.com e Hotels.com têm responsabilidade legal sim. Se você fez a reserva pelo site deles, eles são os mediadores e ele tem essa responsabilidade legal. Um advogado, né? Eu não sou advogada, né? Eu sou uma viajante, um advogado, um contador vai saber te dar mais respaldo a respeito disso, mas essas são as informações que eu tenho, as instruções que eu tenho e que normalmente eu passo para os meus alunos. E no fim, meus amigos, a conclusão é que, tipo assim, perrengues acontecem, não com tanta frequência. Eu viajo muito, eu já viajei demais, eu vivo disso, é meu trabalho viajar. E eu te confesso que perrengue assim de hospedagem, esse é a primeira vez que aconteceu, foi ano passado, né, em Natal, primeira vez que eu cheguei num hotel e não tinha esse espaço pra mim. Na maioria das vezes a hospedagem acontece fluidamente. Às vezes é até legal, você reservou sua hospedagem, já entra em contato com o hotel por mensagem, fala, meu nome é Sara, eu tenho uma hospedagem dia tal, quero confirmar se tá tudo ok. Então, normalmente eu faço muito isso, né? Então, quando você não faz, quando você não acompanha, você fica mais susceptível a ter essa má comunicação entre o hotel e as plataformas. Mas, enfim, perrengues vão acontecer. Então, não deixa isso aí frustrar a sua viagem. Às vezes é você coletar a sua informação, tudo direitinho, e depois você vai curtir sua viagem, depois você resolve isso. Mas entender esses riscos, eu acho que faz mais sentido. Porque, pensa bem, eu sou uma blogueira de viagens, mas mesmo assim, né? Quem sou eu na fila do pão aí, se for considerar a fama que a Marina Rui Barbosa tem? E hotéis e o Booking teve coragem de errar com essas pessoas que têm tanta visibilidade da mídia. Então, às vezes, quantas pessoas que acabam sendo frustradas, que talvez não tenham esse poder de comunicação, igual a Marina Rui Barbosa tem. Então, a gente está susceptível, sim, a esses erros de perrengues, então essas informações podem ajudar. Mas enfim, meus amigos, já aconteceu com vocês algum perrengue de viagem? Me conta aqui nos comentários, me fala se vocês gostaram desse vídeo. E no mais, muito obrigada pela sua atenção até aqui e eu vejo você no nosso próximo vídeo.